Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom, que privilégio, né? Nós estarmos aqui com a Bíblia aberta para meditarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E hoje nosso tema é No Limite. Você já se sentiu assim alguma vez? Você está se sentindo assim? Parece que você está sem recursos, sem alternativas, você fez tudo o que podia ser feito, mas a situação está tão delicada, tão difícil. E hoje nós vamos estudar a história de Davi, uma parte, né, da história dele, que está lá em 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5, que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Esse texto começa assim: Davi retirou-se dali. Retirou-se de onde? Olha só. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e todo o seu exército. E o que acontece é que ele vai para o rei de Gate, para Raques, e ele então se sente ameaçado ali. Ele vê que ele não está seguro. E ele, para se safar, ele se finge de doido. E ele então começa a deixar correr saliva pela barba. Olha que situação que ele está. Daí, quando tem uma brecha, ele sai dali. E ele vai, então, para uma caverna, né? Então, de uma situação de risco, ele vai para uma caverna. E é interessante que ali, o seu pai, sua mãe, vai ao encontro dele. E também 400 homens, né? Perdedores, derrotados, amargurados, vão procurar Davi, né? Então, olha só, ele está no limite e ele recebe a visita dos seus pais. Eu penso assim que Deus tocou o coração de seus pais, dos seus irmãos, para irem ter com ele. Porque ele estava tão sozinho, tão triste, eu imagino, né? E ele, então, é uma coisa tão bonita, porque ele se preocupa, quando ele vai sair dali, ele se preocupa, ele leva seus pais a Mispa de Moabe e fala, então, para o rei: Deixa meu pai e minha mãe ficarem aqui, toma conta deles, enquanto eu vejo o que Deus vai fazer com a minha vida, o que Deus tem para mim. Isso me faz lembrar aquele texto, eu fico tão assim, encantada, faz lembrar aquele texto que está em 1 Timóteo 5, né, versículo 8, que diz que, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Davi, então, ele está cuidando dos seus, né? Muito lindo esse momento que Davi passa. Em segundo lugar, ele é procurado também por homens que estão também no limite, sem recursos nenhum. Eles estão endividados, eles estão aflitos, e eles pedem para Davi ser rei, ser líder deles. E Davi aceita. Davi podia ter falado: não, eu estou na pior, não, agora não tenho condições de cuidar de nada, de liderar nada, de fazer nada. Mas Davi, ele não recua, ele assume a responsabilidade daqueles homens. Davi, né, cheio de ousadia, de fé, ele ajuda. E é interessante, né, não sei se você já foi procurado por alguém, numa época, num momento em que você também não está bem, né, e você não está bem e você tenta dar uma palavra de ânimo, de incentivo para aquela pessoa. E quando você faz isso, você se anima também, né? Deus ministra no teu coração. É a mesma coisa quando a gente ajuda uma pessoa a se levantar, a gente firma os pés,
né? Nós somos abençoados também. E foi isso que aconteceu. Davi então assume aqueles homens. Qual o objetivo daqueles homens? Era sobreviver. Mas nós temos um Deus que ele tem recursos extraordinários, né? Muitas vezes a gente se vê sem nada e o único objetivo é sobreviver. Mas Deus faz daqueles homens marginalizados, derrotados, humilhados, sem recursos. Ele faz no futuro reino de Davi, faz daqueles homens oficiais, ministros, governadores. Esse é o nosso Deus, Ele tem algo melhor para nós, né? Quando nós recorremos às pessoas certas, vamos no lugar certo. Outra coisa que eu aprendo, a dependência de Davi. Versículo 3, no final fala, até que eu saiba que o Deus há de fazer de mim. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? A dependência de Deus, né, que Davi tinha, ele queria fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu não sei que situação que você está. Se coloque na presença de Deus. Senhor, eu quero te agradar, eu quero cumprir o teu projeto. O que o Senhor quer fazer através da minha vida? E é interessante que Deus responde a oração de Davi, né, o desejo de Davi. E no versículo 5, ele manda um profeta levar uma palavra para Davi. Nós temos que buscar a vontade de Deus e estarmos atentos à voz de Deus e obedecer. Quando a gente está no limite, então, a gente pode ajudar outros também. Podemos e devemos, né? Devemos nos preocupar com outros também. Quando nós estamos no limite, nós temos que aprender a desabavar na presença de Deus, a clamar e a adorá-lo. É interessante porque conta-se que Davi escreveu 2 salmos em cavernas. Acredita-se que nesse momento que ele está em Adulão, ele escreveu o Salmo 57 e o Salmo 142. E é muito lindo porque no 57 ele diz assim que ele vai cantar louvores ao Senhor. A alma dele se refugia, minha alma se refugia, à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E ele continua lá no versículo 8, fala, desperta a minha alma, desperta o meu coração para louvar o Senhor. Sabe, meus amados, muitas vezes a gente está no limite e a gente só quer ficar, né, de boa, pega um livro ou liga o Netflix e a gente está triste, está aborrecido, quer ficar coçando as feridas, né? E fica só escutando as próprias reclamações, o próprio choro. Mas Davi, naquele momento, ele louva a Deus, ele busca a Deus. E além de buscar Deus, ele começa a ajudar pessoas que também sofrem. Como isso é importante, não é verdade? Eu trabalhei muito tempo num abrigo de meninas, né, em situações de risco. E era interessante que volta e meia aparecia uma pessoa lá com depressão, que foi encaminhada por um psicólogo, um psiquiatra, porque elas iam lá para ajudar aquelas meninas. E elas saíam de lá tratadas, elas saíam de lá consoladas, animadas, fortalecidas. Quando a gente ajuda o outro, a gente se consola. E ele fala, então, no capítulo 57 de Salmos, que ele está abatido, mas ele busca a sombra das suas asas. O coração de Davi, né, o corpo de Davi estava na caverna, mas o seu coração, ele estava apegado ao Senhor. Ele estava abatido, mas ele estava buscando refúgio sob as asas de Deus. Eu não sei como é que você está, mas que possamos fazer isso. Buscar o nosso Deus, nos abrigarmos sob as suas asas. E isso aí se repete, né? Leia o Salmo 57, o 142 inteiro, é muito lindo. No 142, ele diz que ele está fraco, ele está sozinho, ele se sente sozinho, fraco, né? Abandonado, mas ele diz assim, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, né? A minha herança, né? Atende o meu clamor,
pois eu me vejo muito fraco. Então ele diz assim, perante o Senhor eu derramo a minha queixa. E ele continua dizendo, né, que ele se sente muito fraco, mas ele está buscando ao Senhor, ele busca ao Senhor. Senhor, tu és tudo que eu tenho, o Senhor é o meu abrigo. Ao Senhor eu exponho a minha tribulação, porque só o Senhor pode transformar a minha história, o momento que eu estou vivendo. E ele está, então, na caverna de Adulão, um lugar sombrio, um lugar cheio de necessidades, um lugar cheio de ameaças, escuro. Mas ele busca o projeto de Deus, o propósito de Deus. E ali naquela caverna, Deus o ensina prepara, né, pavimenta a estrada para ele ser rei. Ele aprende a ser, o que é ter fome, o que é ser ameaçado, o que é ter frio, ter necessidade. Mas Deus, naquele sentido, está ensinando para ele, está preparando para ele o caminho que vai levar Davi para ser um rei. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, mas a gente não quer, né? A gente quer o trono, né? Mas a gente não quer o deserto, não quer a caverna de Adulão. A gente quer passar no vestibular, mas a gente não estuda. A gente quer passar no concurso, um emprego melhor, mas a gente não se prepara, a gente não sua a camisa, né? A gente não dá o que a gente tem de melhor para sermos promovidos. Às vezes a gente reclama da família, mas a gente não se doa, a gente não renuncia às coisas, a gente não busca oferecer o nosso melhor para a nossa família, lutar pela nossa família, não é assim? Mas a gente precisa aprender para termos conquistas, para sairmos das cavernas, para a gente sair do deserto, a gente tem que buscar o Senhor, saber o que Ele tem para nós e a luta, nos prepararmos, né, para aquilo que Deus tem para nós. Com o coração aquietado, tranquilo, sabendo que a caverna vai passar, ela não é permanente, não é para sempre. O deserto vai passar, não é para sempre, né? São momentos de preparo, são momentos de quebrantamento, são momentos em que eu aprendo a depender do Senhor, a buscar o Senhor. Amém? Que eu possa aprender isso na minha vida, né? Essas cavernas, esses desertos que a gente passa, esses limites que a gente passa, é para tratar do meu coração, para me fazer uma pessoa mais dócil, mais leve, mais amorosa com os outros, com o sofrimento dos outros, para eu aprender a cuidar da minha família, do meu lar, para eu me dispor, né, a não ficar pensando só nas minhas necessidades, mas a me dispor a ajudar o outro. Que eu possa, hoje, se eu estiver na caverna, se eu estiver no deserto, eu posso até estar com o corpo lá, no limite, né? Mas que o meu coração busque as asas do Senhor, busque o acolhimento do Senhor, e Ele está pronto para me acolher. Em Hebreus 13, versículo 5, diz que de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que a gente possa ter essa certeza no coração e aquietar o coração na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu não sei como estão os meus irmãos nesse momento que me ouvem, mas se eles estiverem passando por lutas, por desertos, por cavernas da depressão, meu Deus, da tristeza, da impossibilidade, Pai, eu te peço em nome de Jesus, esteja com cada um de nós. Tanto esperança, tanto, Senhor, mostrando, Senhor, o seu favor para nós, mostrando para nossa direção e nos dando força, ousadia, para olhar em nossa volta e ajudar pessoas que estão precisando, a parar de olhar para nós mesmos e ter o coração, Senhor, também grato, alegre, com fé, na certeza de que o Senhor vai nos tirar dessa situação, porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas, e que em dado momento, Pai, nós estaremos desfrutando da Tua presença, daquilo que o Senhor preparou
mas que em todo tempo possamos, Senhor, nos sentir, Senhor, abrigados, Senhor, sob a sombra das Suas asas, que nos traz, Senhor, conforto, nos traz consolo, nos traz esperança. Eu te peço, Pai, por cada um que nos ouve, por cada família, abençoa, guarda, Senhor, livra do mal, meu Deus. Livra, Senhor, de acidentes, de violência, de homens e mulheres más. Livra-nos, Senhor, de maus pensamentos. Livra-nos das tentações. Livra-nos de más decisões. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.